Bom dia, queridos alunos do nono ano. Nós vamos gravar mais uma aula, hoje fazendo a correção aqui, das atividades da página 135, e 136. Vamos fazer a correção e aí para a próxima semana a gente entrar no conceito de sais, do capítulo 13. E aí vamos lá, pessoal, fazer aqui a correção. A primeira diz o seguinte, sem a preocupação de memorizar os nomes ou as fórmulas de ácidos, relacione os nomes dos ácidos com os elementos presentes nas fórmulas e associe as duas colunas. Então ele dá a relação no lado esquerdo do nome dos ácidos e pede para relacionar com as fórmulas, Isso aqui, pessoal, vocês não precisam decorar, tá certo? Ao longo do tempo, ao longo do estudo que vocês fizerem, no ensino médio, essas fórmulas vão ficar naturalmente memorizadas, Mas no nono ano vocês não precisam decorar, vamos dizer assim, o nome desses, relacionar, a fórmula com o nome, mas isso é de extrema importância, Vocês saberem relacionar a fórmula com o nome do composto, mas vocês vão aprender isso ao longo do tempo, Ao longo do estudo da química. Então, o primeiro ácido, o ácido clorídrico, Ele quer saber a fórmula. O ácido clorídrico, pessoal, é isso aqui, ó, o HCl, Então, aqui, ácido clorídrico, Tem a presença do hidrogênio, é um ácido, Em solução aquosa ele vai liberar H+, e tem o cloro na fórmula. Então, o ácido clorídrico é o item 2. O B é o ácido fluorídrico, Vai ter o flu na estrutura do composto, Então, aqui, ó, ácido fluorídrico, HF, que é aquele que eu comentei que ele é utilizado para poder fazer marcação em vidros. Nós temos também um ácido nítrico, O nítrico, a fórmula química do ácido nítrico é essa aqui, o HNO3, é aquele que é utilizado para a produção de explosivos, que nós comentamos. O D é o ácido, ele quer saber a fórmula do ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico ele vai ter o fósforo na estrutura, ó. Então é esse aqui, o H3PO4. O ácido fosfórico D relacionado com 3H3PO4. Item é ácido sulfúrico. A fórmula química do ácido sulfúrico é essa aqui, ó. Vai ter um enxofre na estrutura, Sulfo quer dizer enxofre. Então a fórmula química do ácido sulfúrico é H2SO4. É muito utilizado na produção de baterias de automóveis, As baterias para dar a partida do motor. E o item F, ácido carbônico, é isso aqui, ó, que é produzido quando a gente borbulha gás carbônico na água, O fato de soprar na água já produz esse ácido, o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, é uma questão bem simples, Só de relacionar os nomes às fórmulas. Vamos lá para a segunda questão. Considere os cátions K+, bário 2+, e alumínio 3+. Escreva o nome das fórmulas, das seguintes bases: o hidróxido de bário, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de potássio. O nome hidróxido, pessoal, já subtende que ele vai ser uma base, O ácido para Arrhenius era toda substância que em água liberava H+. Já a base é toda substância que em água libera o íon OH-. Então, para a gente escrever a fórmula dessas bases é bem simples, ó. O potássio, K+, ele só tem uma carga positiva, então ele só vai receber um OH. Então a fórmula do hidróxido de potássio vai ficar o quê? KOH. Já o bário, ele tem dois, ele é um cátion, com duas cargas positivas. Então ele vai receber 2 OH-. Então a fórmula vai ficar assim, para o hidróxido de bário vai ficar BA, aí eu abro o parêntese, boto O maiúsculo, H, fecho o parêntese 2. Então a fórmula do hidróxido de bário é BaOH2, Aí a gente bota o H entre parênteses. E o alumínio também, pessoal, tem três cargas positivas, então eu vou colocar o quê? Alumínio, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 3. Então a fórmula do hidróxido de alumínio vai ser o quê? Al, parênteses, OH, fecha parênteses e embaixo coloca o 3. Certo? Então vamos lá, aqui. Leia o texto
a seguir responda as questões de 3 e 4. É a questão do Enem, né? O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido. pH, que varia de 0 a 7 se a substância for ácida, né? Ou básico se for de quê? De 7 a 14, de diferentes soluções misturando um pouco de suco de repolho a uma solução. A mistura passa a apresentar diferentes cores segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala que a gente tem aqui, ó. Então aqui as cores que a substância suco de repolho vai ficando dependendo se a substância vai ser ácida ou básica. Então ela pode ficar, se for muito ácido, né, pH muito baixo, né, pH 1 é uma substância extremamente ácida, então ele vai ficando vermelho. Aí à medida que o pH vai aumentando, a acidez vai diminuindo, aí ele vai ficar rosa, roxo, se for aqui próximo de 7, ó. Aí se a substância for ficando extremamente básica, né, o pH for alto, básico ou alcalino, nós vimos, né, ele vai ficar passando do azul para o verde e o amarelo. Se for uma substância extremamente básica, extremamente alcalina, com pH 14, ele vai ficar tendendo do verde para o amarelo. Então ele diz o seguinte, né? Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados: material e a cor, né? O amoníaco ficou verde. Se ficou verde, né, ele vai ter um pH aqui em torno de 12, né, até 13. Segunda, leite magnésio ficou azul, né? Então o pH do leite magnésio vai ficar aqui em torno de 10, ó. Vinagre ficou rosa. Se o vinagre, né, a gente sabe que tem uma característica ácida, o pH dele vai ser baixo, então ele vai ficar o quê? Rosa. E o leite de vaca ficou também rosa, significa que ele é uma substância ácida, né? Então ele pergunta aqui na terceira: escreva em seu caderno qual das alternativas a seguir apresenta, de acordo com os resultados escritos na tabela, o caráter ácido ou básico das soluções 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 1, ele vai ser o quê? Básico, né? O 2 vai ser, ele ficou azul, então vai ser básico também. Azul é acima de 7, então a substância é básica. Só ver aqui, básico, básico. O 3, vinagre, ficou rosa, então vai ser ácido. E o leite de vaca ficou também rosa, então vai ser ácido. Então o item correto aqui, pessoal, o item é a terceira questão. Beleza? A quarta ele pergunta assim: indique quais cores podemos esperar encontrar ao testarmos soda limonada e suco de abacaxi utilizando o indicador da questão anterior. A soda limonada, pessoal, é ácido, né? E o suco de abacaxi também é ácido. Então as cores que vão ficar em torno de vermelho e rosa, né? Que são as cores aqui. E pode ficar também roxo, né? Um pouco roxo. Abaixo de 7, que significa que a substância é ácida. Então entre o vermelho e o rosa e o roxo, né? As cores aí que podem ser apresentadas, né? Aí tem um exercício aqui, síntese da página 136. Né? Vamos fazer aqui a correção também. Use as informações do quadro abaixo para responder as questões 1 e 2. Ele pega as amostras, dá o pH dessas amostras, né? Exemplo aqui, o suco gástrico, pH 2. A lágrima, pH 7,4. A saliva, pH 6,8. O café, pH 5. O leite de magnésia, pH 10. O limpa-forno, pH 14. Cerveja, 3. Líquido X, 7. Líquido Y, 8,2. Quais dos líquidos, X ou Y, pode ser água pura? Justifique. Água pura, pessoal, é isento de caráter ácido ou básico, né? Então o pH da água pura é exatamente 7, né? Porque ele não tem nem hidróxido, né? Nem OH- para tornar essa substância básica, nem H+ adicionado para torná-la ácida. Então a justificativa é essa. Segunda, identifica as amostras ácidas e básicas. Quais delas correspondem às amostras de caráter ácido e básico mais acentuados?
Então ele colocou o suco de repolho, um ficou vermelho, né, caracterizando que é ácido, e a base ficou essa cor esverdeada, né. Agora ele quer que a gente determine a cor que a solução de repolho roxo apresentará na presença de suco de laranja. Suco de laranja é ácido, então vai ficar na cor vermelha. Soda limonada é ácido também, então vai ficar na cor vermelha. O vinagre vai ficar na cor vermelha por ser ácido. A soda cáustica ele tem caráter base, então vai ficar na cor verde. E o leite de magnésia também é uma base, né? Então vai ficar também na cor verde. E vamos lá para a quarta questão, né? A figura a seguir indica os valores aproximados de pH a 25 graus Celsius, né? pH 0,14, 7, né, para a esquerda é ácido e de 7 para a direita é básico ou alcalino. Então, com base nessas informações, classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Item 1. O café é mais ácido do que o refrigerante. O café indicou aqui que tem pH 5 e o refrigerante tem pH 3. Então, quem é mais ácido? Quem tem menor pH. Então, no caso aí, é o refrigerante porque ele tem pH 3, né? Então, pH menor, substância mais ácida. 2. A clara de ovo é um meio básico. A gente percebe que está acima de 7. Se tiver acima de 7 até 14, ele vai estar indicando o meio básico. Terceiro, o leite de magnésia é um meio alcalino. O leite de magnésia está bem aqui, né? 10. Então ele é alcalino, né? Ou básico, que significa a mesma coisa. Foi boa questão trazer essa informação para a gente, porque alcalino e básico significa a mesma coisa. Como o pH está acima de 7, ou seja, 10, então a substância leite de magnésia é alcalina sim, ou básica, né? Então, 4. Estão em ordem do meio mais ácido para o meio mais básico na sequência a seguir. Refrigerante, né? Refrigerante é o mais ácido deles, depois vem o suco de laranja, certo? Depois o café, a clara de ovo e o leite de magnésia, né? O mais ácido aqui vai ser o refrigerante e o mais básico, né, o alcalino, vai ser o leite de magnésia. Então, pessoal, nós fizemos essa correção, né? Na quinta-feira nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto desse capítulo e qualquer informação, né, vocês esclarecem comigo na quinta-feira no nosso aulão de Tira Dúvidas. Valeu, pessoal, bons estudos.